Boa noite, pessoal. Já estamos aqui ao vivo fazendo mais uma revisão de currículo e LinkedIn. Faremos de duas pessoas hoje. Se já tiver alguém aqui assistindo a gente, pode ir entrando, dando boa noite, falando que já está aqui. Me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, pode me chamar de Cami. Eu já trabalho com recrutamento e seleção internacional. Aí já perdi as contas, mas deve fazer uns 7, 8 anos. E eu faço hoje a ponte entre candidatas à América Latina com vagas internacionais, principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa. Tem sido o meu foco de atuação. Eu estou promovendo essas lives para a gente poder falar um pouco mais do mercado internacional, porque o processo seletivo, o modo como a gente aplica, como a gente se apresenta, currículo, LinkedIn, tudo diferente para o mercado internacional. Então, a ideia das lives é trazer esse conhecimento, desmistificar um pouco para vocês do que é o mercado de trabalho internacional, de como é que é o processo seletivo internacional, tá? Eu vou ter duas convidadas especiais aqui hoje, com as quais nós faremos revisão de currículo e de LinkedIn. Trarei uma e depois trarei a outra. Primeiro, já quero agradecer a ambas pela coragem de ter currículo e LinkedIn revisados ao vivo. Não é para qualquer um fazer isso ao vivo, mas a ideia é que eu faça com elas, eu faça a revisão de currículo e LinkedIn, e elas vão tirando dúvida comigo ao longo do processo, e vocês também fiquem à vontade para ir mandando perguntas. Vocês viram alguma coisa, já pode ir mandando pergunta, colocando no chat, que depois, no finalzinho, eu consigo abrir as perguntas de vocês e ir tirando essas dúvidas, tá? Eu vou trazer primeiro aqui a Juliana, que ela vai ser a primeira a ter o LinkedIn e o currículo avaliado. Boa noite, Juliana. Boa noite. Ótimo, perfeito. Acho que todo mundo já nos ouve. Primeiramente, Juliana, muito obrigada por ter coragem de participar aqui nessa live com a gente. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, de quem você é, do que você faz, se colocar aqui à disposição, falar um pouquinho do teu cargo, eu acho que é até legal para o pessoal saber um pouquinho qual é o cargo que você tem, como é que a gente vai fazer essa validação, tá? Então, fique à vontade para se apresentar. Tá ótimo. Obrigada aqui pela oportunidade. Eu tenho quase 20 anos de experiência profissional. Eu atuei durante grande parte da minha vida com moda. Eu sou formada em design de moda há quase 20 anos e trabalhei muitos anos na indústria da moda em diferentes áreas, em empresas grandes e pequenas, tanto na área de criação e desenvolvimento de produto, quanto na parte também comercial. Tive empresa por 5 anos, onde eu fazia de tudo um pouco. Tive também, entrei para a área da sustentabilidade, do impacto, fiz durante a pandemia um projeto de consultoria durante mais ou menos uns 2 anos. Voltei para a moda e aí, na sequência, uns anos atrás, eu já estava querendo migrar um pouco para o impacto, e aí eu fui convidada para trabalhar com uma startup de tecnologia com gestão de projeto. E aí eu adorei assim esse universo da tecnologia. Isso tem 2 anos e meio, mais ou menos. Uhum. Fui me aperfeiçoando ao longo do tempo, e como eu já tinha também muita bagagem com gestão no geral, né, assim, de tudo que eu já tinha feito dentro da moda e em outras áreas, eu me adaptei facilmente. Então já era uma startup internacional, onde eu já falava inglês. Eu já trabalhei muitos anos com a Ásia também, então eu também já tinha Uhum. essa experiência de fornecedor, cadeia produtiva e operação internacional. E eu saí dessa startup tem um mês e eu estou buscando uma nova experiência. Tenho feito entrevistas e Uhum. com foco em mercado internacional e tecnologia. Legal. E é isso, eu estou transitando ainda numa área que ainda é nova. Ao mesmo tempo eu tenho experiência, muita bagagem Uhum. profissional, mas com esse desafio de me colocar, de usar bastante mais das minhas skills, Uhum. né, do que a capacidade técnica em si. A capacidade técnica eu acho que ainda é um desafio para mim, Uhum. mas aprendi bastante nesse tempo e tô aí há um mês Perfeito. nessa loucura.
Obrigada por compartilhar comigo, Juliana. É legal, eu gosto de fazer esse tipo de check com a pessoa, entender um pouquinho da carreira dela, porque uma coisa é você olhar para o currículo da pessoa. A outra coisa é a pessoa te contar a história de carreira dela. E com esse seu direcionamento, eu consigo olhar o currículo e o LinkedIn com um olhar mais aprofundado para o que você realmente tem buscado e pensando também na tua experiência profissional. Eu só vou começar pelo teu currículo aqui, Juliana. Eu vou ver se eu consigo adicionar ele aqui na tela para todo mundo ver. Me dá só um segundinho. Uhum. Deixa eu ver se aparece, se o pessoal consegue ver. Eu acho que agora o pessoal consegue ver. Você já consegue ver, Juliana? Consigo. O currículo perfeito, ótimo. Então, se você já consegue ver, eu acho que o restante das pessoas também conseguem ver. Se tiver alguém que não esteja conseguindo ver, só me avisa aqui nos comentários, mas acho que todo mundo deve estar vendo. Então, pensando na estrutura de um currículo para o mercado internacional, que foi o que você me falou, tá, Juliana? Achei interessante já começar com o teu nome em cima, depois você já colocou direto o cargo, legal. Eu sempre falo que o currículo ele tem que dar, logo de cara, dar uma ideia para quem está olhando o currículo da pessoa, o que você faz. Então, você colocou teu nome, colocou cargo. Talvez a gente possa explorar aqui, onde tem Project Manager, colocar, por exemplo, algum tipo de tecnologia, de metodologia, alguma certificação também. Eu acho que é bem interessante colocar aqui, porque pensando com o olhar de recrutadora, tudo isso gera palavra-chave, que é o que faz que seja mais fácil encontrar você através de uma leitura por um ATS ou um recrutador lendo o currículo, tá? Aí você coloca depois a tua localidade, você colocou estado e país, perfeito. Open to remote opportunities, perfeito, você já está deixando claro que você está aberto a oportunidades que são remotas. Deixou o teu e-mail, deixou o telefone, deixou o teu LinkedIn. Se você também tiver algum portfólio, também você pode deixar aqui, mas com essas informações aqui, são as básicas que funcionam, tá? Então, isso aqui eu não tenho o que falar, só do Project Manager, que a gente pode colocar mais palavra-chave depois de Project Manager. Aí aqui, deixa eu dar uma lida rápida no teu summary, tá? Aqui você fala que tem 20 anos de experiência profissional. Aí você fala em que áreas você construiu essa experiência profissional, perfeito. Uma coisa que eu acho interessante, você colocou aqui o teu professional summary na terceira pessoa. Eu acho super interessante a gente trazer para a primeira pessoa, tá, Juliana? Eu colocaria na primeira pessoa. Throughout my career, I have built... E aí você pode seguir falando o que você fez, tá? Uhum. Tá. Tá, perfeito. Pelo que eu entendi, eu acho que a gente poderia acrescentar de informação aqui. Se eu só dar uma olhada aqui embaixo em como tá o teu currículo. Tá, perfeito. Eu dou uma olhada Ele é embaixo dividido em as experiências, aí depois eu coloco as skills, a atenção. Tá, perfeito, não tem problema. Eu estava dando só uma olhada só para ver os cargos mesmo e as empresas onde você tinha trabalhado, para ver como é que essa informação ali de baixo está casando com essa informação aqui de cima, tá? O que eu acho que seria interessante ter aqui, adicionar aqui no teu summary? Você fala de algumas coisas que você já fez. Se você tiver algum dado de, como é que eu posso dizer, alguma métrica de alguma coisa muito interessante de algum projeto que você já tenha entregue, principalmente pensando, eu estou querendo mais cargos voltados para a área de tecnologia, porque quem trabalha com a área de tecnologia e já trabalhou com outras áreas sabe que a área de tecnologia é um pouco diferenciada. Então, eu traria se você tiver algum dado em específico, alguma coisa que você já entregou, alguma métrica que fale sobre isso, eu acrescentaria aqui também. Eu achei legal que você colocou aqui metodologias que você tem utilizado, o que você tem feito de principais atividades, que é backlog management, blá, blá, blá.
coisas que eu acho interessante a gente mencionar no summary também. Tecnologia, se você trabalhou com algum tipo de tecnologia ou com algum tipo de metodologia dentro de project management também. Tem Safe, tem Kanban, tem Scrum, você colocou Scrum e Kanban aqui. Se tem alguma relacionado a PM de forma geral, PMBOK, alguma coisa do gênero, eu acho que é interessante colocar aqui também. Mas aí, de novo, se você tiver essa experiência, tá? Mas o que você colocou aqui, a informação como ela está estruturada, você fala o tempo de experiência que você tem, as indústrias nas quais você tem atuado, em que tipos de negócio e o que você tem feito principalmente. Eu só acrescentaria aqui, se você já tiver, por exemplo, experiência com o mercado internacional, acho que é válido a gente ressaltar aqui essa experiência com o mercado internacional. E se você tiver experiência com alguma metodologia específica de gerenciamento de projeto também, eu colocaria aqui, tá? E se você tiver dúvida, você pode me perguntando. Essas informações todas estão ao longo do currículo. As métricas estão no primeiro cargo, logo no título, e a metodologia, as ferramentas estão lá embaixo, mas... Tá, perfeito. Dá para adaptar. Eu acho que aqui a gente não precisa colocar todas, tá? Eu acho que a gente pode colocar aquelas que você acha que fazem, que representam mais você enquanto profissional. Aquelas que você olhar qualquer vaga, você fala assim, essa vaga pede isso, eu tenho essa experiência. É legal colocar aqui também. Camila, mas está ao redor do currículo, a gente vai olhar isso agora, mas eu acho interessante já colocar aqui em cima também, porque só de dar uma olhada no teu no Professional Summary, eu já bato o olho e vejo que você tem essa experiência. Não estou dizendo que esteja ruim, dá para ficar melhor, tá? Aí aqui o teu objetivo: Project Manager, Social Impact and Technology, Digital Product, Operations, Remote International Teams. Como é que eu posso colocar isso? Eu não sei se a gente precisa ter essa seção de objetivo aqui. Eu acho que a gente pode deixar cargo de Project Manager aqui em cima. Se tiver alguma outra coisa que te traduza, que diga quem você é enquanto profissional, a gente coloca aqui em cima. E isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente pode incorporar na parte de Professional Summary. Por exemplo, os tipos de projeto com os quais você tem mais interesse em trabalhar, eu acho que a gente pode colocar aqui. I'm really interested, I'm really into. Aí a gente pode colocar essa informação aqui. Tá? Aí vamos para as experiências profissionais. Legal que você colocou o cargo, você colocou a empresa e você colocou o tempo de experiência que você esteve nessa empresa. E aqui você coloca um pouco do que é o negócio da empresa, pelo que eu entendi. Então, já dá para a pessoa uma ideia de que tipo de negócio você atuou, o que você fez ali. Aí, aqui, você trouxe bullet points, o que eu acho legal. O bullet point facilita muito a visualização do que você fez, do que você entregou. E o que eu achei muito legal é que você trouxe aqui o que a gente chama de métricas ao longo das suas experiências profissionais. Então, você fala do que você entregou, do que era mensurável, como você entregou isso, tá? Uma coisa que eu acrescentaria aqui, no final da tua experiência profissional, principais tecnologias ou metodologias, eu colocaria Tech Stack, eu colocaria Main Tools, alguma coisa que dê ideia de que você usou alguma metodologia, alguma ferramenta em específico. Porque aqui a gente pode colocar, inclusive, ferramentas de gerenciamento de projeto. Se você, por exemplo, utilizou Gira, alguma coisa do gênero, eu acho que é legal colocar aqui, já mostra que você tem esse tipo de experiência logo aqui de cara, tá? Em qual experiência você usou. Aí eu só acrescentaria uma linha aqui embaixo, colocaria Main Tools, Main Technologies ou coisa do gênero, e colocaria elas, elencaria elas. Aí, pelo que eu vi, você reproduziu a mesma estrutura, perfeito, tem coerência. Tá. Aqui também trouxe métrica, especificou qual era o tipo de empresa. Aqui também é a mesma coisa. Eu só acrescentaria realmente essa parte de principais metodologias, ferramentas que você utilizou dentro dessas suas experiências profissionais. Aí aqui a gente tem Core Skills. Eu gostei que a parte de Core Skills, você separou elas por categoria. Você separou o que é Project Management, as ferramentas e a parte ágil, a parte de Business e Operations, Stakeholder Management, ok. Perfeito.
Perfeito. Aí aqui, ó, por exemplo, você colocou as tools and agile. Aí você colocou ClickUp, Notion, Slack. Se você coloca aqui em cada uma das suas experiências profissionais quais as ferramentas que você utilizou, dá uma ideia para a pessoa também que está olhando o teu currículo de quanto tempo você tem trabalhado com aquela tecnologia, com aquela ferramenta em específico e que você tem utilizado ela dentro dessas suas experiências profissionais, tá? Então, pensa que aqui é um reforço mostrando como você utilizou essas ferramentas para entregar os resultados que você entregou, em vez de só listá-las aqui. Então, eu colocaria dentro das experiências profissionais as principais que você tem utilizado. Você não precisa escolher tantas, eu iria ali com umas 5, 6, que são as principais, se tiver muitas, para não ficar também tão poluído, tá? Uhum. Perfeito. E a parte de educação que você colocou, o Bachelor Degree, que é a formação acadêmica, a pós-graduação, tá? Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria seria o nome da instituição de ensino, tá? É super importante ter o nome da instituição de ensino em que você fez cada um dos cursos. Então, eu colocaria o nome, o curso, em qual instituição de ensino e o período. Manteria o período aqui assim. E uma dica, você pode colocar porque aqui eu, olhando assim o currículo, tenho a impressão de que está dividido em coluna, tá? Parece uma coluna. É invisível, mas é coluna, porque tem uma informação, tem um bloco de informação aqui e um bloco de informação aqui. Eu separaria por vírgula. Então, eu colocaria o Bachelor Degree, por exemplo, aqui, vírgula, o nome da instituição de ensino, e uma barra, talvez, e o período em que você estudou, para evitar dividir o currículo, alguma informação do currículo em coluna, para evitar que não seja lido pelo ATS, tá? Geralmente o ATS faz uma leitura corrida da esquerda para a direita, e às vezes não tem coluna, pode ser que ele olhe só para uma informação ou só para outra. Uhum, ótimo. Tá. Aí aqui, idioma, você colocou português nativo, inglês avançado, Spanish, espanhol e intermediário. Perfeito. Talvez uma coisa que eu faria de diferente, eu traria a parte de educação para cima e deixaria as core skills para baixo. É só uma questão de deixar mais fácil visualização o que você já tem de estudos. E eu acho que, de forma geral, é isso, Juliana. Teu currículo está muito bom. Acho que seriam poucas atualizações que você deveria fazer dentro do teu currículo. Aí agora eu vou abrir teu LinkedIn, tá? Tá bom. Deixa eu abrir o LinkedIn e aí eu já compartilho também a tela do teu LinkedIn com quem está assistindo. Pode ser que no LinkedIn dê uma travada, porque eu tô com muitas mensagens no LinkedIn, aí ele acabe travando, mas se ele acabar travando, vocês me avisam. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Eu acho que agora todo mundo vê o LinkedIn da Juliana. Perfeito. Aqui aberto. Legal. Eu gostei do jeito que você colocou aqui, Juliana, que já colocou Project Manager, você colocou áreas, você colocou a parte ágil, a parte remota também, a International Teams, que eu acho que já dá uma ideia de que você tem essa experiência, tá? Vamos para o About. Gostei. Tá. Aqui você fala do tempo de experiência profissional que você tem, no cargo que você tem, as indústrias, falou o que faz agora, atualmente, mencionou que Key Achievements, achei super interessante. Você falou um pouco do que você fez antes da área técnica, da parte de tecnologia, super legal também. Você destacou core strengths, que são o que você tem de mais forte dentro do teu perfil. Perfeito.
e você colocou que está aberto a oportunidades remotas com times na Europa, América do Norte e América Latina. Perfeito. Uma única coisa aqui, Juliana, que eu falo para as pessoas que eu mentoro, eu não sei se eu deixaria o meu e-mail assim tão visível facilmente. Por quê? Porque tem muita gente que utiliza essa informação para ficar fazendo spam, mandando coisas de venda, coisa do gênero, ou até, sei lá, alguns e-mails indesejados. Então, assim, eu não sei se eu deixaria visível assim. Se não estiver te incomodando, não estiver gerando spam, ok, não tem problema nenhum. Mas dependendo do tipo de cargo que você tenha, pode ser que no futuro seja alguma coisa que gere spam, tá? Então, é mais uma questão pessoal mesmo de saber gerenciar isso. Uma coisa que eu acho legal de mencionar no LinkedIn, gente, é que logo abaixo do About, eu tenho o Top Skills, que eu acho que você consegue colocar as 5 principais skills que te traduzem, que definem o teu momento profissional. Então, aqui a Juliana colocou Project Management, Stakeholder Management, Business Operation, Remote Team Management, Agile Methodologies. É o que eu falo, se você acredita que isso aqui são as palavras-chave que mais te definem, perfeito, ótimo. Coisas que eu acho que também são legais de colocar aqui, Juliana. Eu vou deixar só de sugestão aqui para ti. Colocar metodologia, colocar alguma ferramenta em específico, tá? Então, por exemplo, Project Management, Stakeholder Management, Agile Methodologies, Scrum, Kanban, blá, blá, blá. Mas aí depende, muito do o que você acha que faz mais sentido para ti naquele momento. Eu não estou dizendo que tá errado, estou dando só possibilidades do que você poderia colocar aqui. Aí na parte de experiência profissional, aí você descreveu também a empresa, as principais responsabilidades. Aqui, de novo, você trouxe também métricas interessantes. O que eu colocaria aqui, a mesma coisa que eu sugeri para o currículo, utilizar a parte de skills do LinkedIn para você colocar as ferramentas que você utilizou em cada um dos projetos, tá? Faz uso dela, por quê? Porque, de novo, gera palavra-chave para você utilizar ao longo de todo o teu perfil do LinkedIn. Palavra-chave é o que eu, recrutador, utilizo para encontrar candidatos para uma vaga. Então, geralmente, o que eu utilizo como palavra-chave? Nome de cargo, nome de tecnologia, nome de ferramenta, nome de metodologia. Aí eu posso filtrar para algumas coisas, ramo de empresa, se foi empresa internacional, se foi para uma atuação para outro país. Aí eu posso ir afunilando, mas geralmente quando eu escrevo palavra-chave em si, eu estou falando de cargo, eu estou falando de ferramenta, tecnologia, metodologia utilizada, tá? Então, faz uso aqui que faz com que o teu perfil consiga ranquear mais nas primeiras páginas. Você mostra que você tem essa experiência, você reforça ela ao longo de todo o teu perfil, fica mais fácil de mostrar o teu perfil, tá? O LinkedIn sugere mais. Tá, só uma coisa, essas top skills, né, que você sugeriu acrescentar mais, eu só consigo acrescentar 5. Exato. Aí foi o que eu te falei. Não é que essas aqui estejam erradas. Aquilo o que eu te falei é que se você quiser substituir alguma dessas por alguma dessas outras que eu falei também, você conseguiria também sempre pensando para o que eu quero chamar mais atenção. Aí você pega isso e coloca aqui nessas 5 top skills. Não é um problema porque a gente tem a parte de skills aqui embaixo, elas vão aparecer também, tá? Mas aqui essas de cima são as que você acredita que realmente te definem no teu momento profissional. Se essas aqui são as que te definem, não tem problema nenhum. Deixa elas, tá, Juliana? Ótimo. Aí aqui tem a parte de educação profissional, aí aqui tem o nome das instituições de ensino, porque é padrão, tem que colocar. Licenças e certificações. A única coisa que eu falo de licença e certificação é só para tomar cuidado para não deixar uma certificação que esteja vencida ou alguma licença que seja muito antiga, de alguma coisa que você já nem utiliza mais no dia a dia. Era lá no começo de carreira, só dá uma filtrada depois se tiver alguma antiga e você tira, mas pelo que eu vi aqui no teu não tem, eu só tô dando uma dica pro pessoal. Skills é a parte que eu sempre falo que a gente tem que dar uma olhada e refinar depois, por quê? Se tem gente que coloca, às vezes, uma descrição de uma parte de uma experiência profissional em português, outra em inglês, e ele pega as skills, tanto em português e em inglês, junta tudo no mesmo pacote, e às vezes a skill ela fica repetida.
O que eu falo da parte de skills? Menos é mais. Então, deixar aqui somente as skills que te definam no momento atual. Às vezes fica aqui, por exemplo, a gente colocou que utiliza o pacote Office lá no comecinho da carreira. Aí aparece aqui pacote Office. Aparece gerenciamento de tempo. Então, assim, não sei se são o tipo de skills que eu deixaria. Então, dá uma refinada só para ver se não tem skill repetida e você pode ir selecionando as que você quer deixar aqui, tá? Eu falo que skills, de sempre deixar as que mais definem a gente. Por quê? De novo, é palavra-chave. Se você tem muita skill, ela pode acabar se perdendo e não ter um resultado tão bom na busca quando a gente faz uma busca para apresentar um perfil, tá? Tá bom. Tá ótimo. A parte de idiomas, perfeito. Você colocou aqui os idiomas que você tem, qual é o nível de proficiência. Então é isso. Acho que seriam só essas alterações que eu faria mesmo no teu LinkedIn. De forma geral, ele tá bom. Juliana, dicas que eu vou deixar aqui e serve para qualquer pessoa. A gente pode adicionar pessoas no LinkedIn de forma que seja estratégica, trazendo não só recrutadores que façam vagas no teu perfil, mas trazendo pessoas na tua área que já trabalhem, talvez, para a indústria internacional, dentro da tua área, para ir aumentando a tua visibilidade. Quanto mais conexão eu tenho no LinkedIn, mais fácil fica de eu aparecer nos mecanismos de busca quando o recrutador busca por uma pessoa, tá? Então, são dicas gerais que eu deixo aqui para vocês. É isso, Juliana. Muito obrigada pela participação aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, depois você pode ir colocando no chat também. Fica à vontade para mandar. E agora eu vou trazer a Pietra para fazer o dela também. Juliana, agradeço de coração por você estar aqui com a gente até o final para assistindo. Tirando dúvida, fique à vontade. Obrigada. Vamos lá, Pietra. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Bem, e você? Bem também, ansiosa. Faltava melhor antes, que não era minha vez. Tava tão quietinho nos bastidores. Ótimo. Pietra, eu vou pedir para você fazer a mesma coisa que a Juliana fez, falar um pouco de você, do que você tem Perfeito. feito, cargo, objetivo profissional também, porque daí fica mais fácil para eu fazer essa validação do currículo e LinkedIn, que fique mais ajustado para quem você é no teu momento profissional, tá? Perfeito, vamos lá. Bom, a minha formação em si é na área do direito, então eu sou uma advogada formada e advogada porque, de fato, cheguei no ponto de ter OAB em certo momento, mas chegou num ponto da minha carreira que eu entendi que esse pensamento sistêmico que eu tenho, essa vontade de analisar dados, cruzar informações mais estratégicas e até essa curiosidade sobre o comportamento humano ia ser mais aplicado, mais bem aplicado, na verdade, para produtos digitais, né? Foi aí que eu encontrei a área de UX, que é onde eu comecei a investir em cursos, em formações nesse sentido, né, desde 2020. Então já fazem quase 7 anos que eu estou nessa área de UX, Product Design, de modo geral. Mais recentemente, nesses últimos 3 anos, eu tenho me especializado na área de UX Research, então é um segmento dentro da parte de UX, de Product Design, mais focado para pesquisa, estratégia, cruzamento de dados, né, geração de insights que realmente influenciam tomadas de decisões na área de produto e até em outras áreas mais parceiras da área de produto. Meu objetivo, realmente, olhando para essa carreira mais internacional, é realmente atuar na parte de UX Research. Eu realmente gostaria de atuar nesse segmento específico. Não me vejo trabalhando internacionalmente como Product Designer, de modo geral. Eu realmente gosto mais dessa parte estratégica, de influenciar decisões, utilizar insights, né? Então, o UX Research acaba batendo muito mais com quem eu sou, como eu funciono e como eu gosto de trabalhar. Basicamente, esse é o meu objetivo, minha formação. E nesse momento eu estou buscando a recolocação e, obviamente, que a preferência é pelo segmento, na verdade, mais internacional do que nacional. Tá. Perfeito, ótimo. Obrigada por me dar esse overview. Vamos lá, eu vou começar pelo currículo também. Eu vou compartilhar teu currículo aqui. Me dá só um segundo. Que daí a gente vai fazendo já a validação. Deixa eu só colocar ele aqui para todo mundo ver, que eu já adicionei. Acho que agora dá para ver, né? Perfeito. Vamos lá. Pietra. Aqui também, de novo, perfeito, nome destacando, cargos, áreas, perfeito, acho super interessante. Deixou aqui estado, país, e-mail, LinkedIn, portfólio.
ou sentir falta de um telefone, talvez, tá? Eu deixaria também. Ok. Existem recrutadores como eu que olham, às vezes falam com o candidato por WhatsApp, mas eu não sou invasiva, eu peço Uhum. permissão primeiro para falar por WhatsApp, mas é geralmente quando a pessoa já está mais integrada no processo seletivo, tá? Perfeito. Dica, tem empresas de fora que às vezes se comunicam muito por mensagem, por Telegram, por WhatsApp também, eles estão bem adaptados com o pessoal que fala por WhatsApp aqui na América Latina, então eu deixo essa dica também, mas para eles poderem trocar a mensagem, que fica bem mais fácil, muito mais rápido. Quem já participou de processo Entendi. seletivo comigo sabe que eu uso bastante o WhatsApp para falar com candidata. Uhum. Voltando. Aí aqui é a tua experiência profissional, aí você já coloca UX Research, você coloca o tempo de experiência profissional que você tem, o que você tem feito principalmente, times com os quais tem atuado, porque a gente sabe que quem trabalha na parte de researcher trabalha com vários times, a Sim. gente chama de cross-functional teams, que são times com pessoas de várias áreas. Falando o que faz, tá. Fala quais os tipos de negócio, produtos, perfeito. Ótimo. Aqui, de novo, a mesma dica que eu dei anteriormente para a Juliana. Se você tiver alguma grande métrica, algum grande resultado que você entregou, acho legal colocar aqui também, dar uma reforçada no que você já faz, no que você já entregou. Perfeito. Posso tirar uma dúvida sobre essa parte? Claro. Uhum. Sobre essa questão de trazer o impacto já na parte do resumo, né? Eu não sei se existe um mínimo ou se existe um limite, o quando a gente aprofunda isso, é só para trazer um pequeno highlight, como é que funciona? Traz um pequeno highlight. Você pode Tá, colocar na empresa X ou no projeto XYZ ou no projeto de uma indústria XYZ, através da minha participação, conseguir entregar o resultado tal. Só isso. Não precisa de um aprofundamento muito grande, porque senão esse professional summary fica uma coisa muito grande, muito fora de estrutura para um currículo, tá? uhum. E aí, só uma dúvida que está conectada com essa também, enfim, a área de UX Research, a gente sabe que em várias empresas é um pouco difícil a gente conseguir ter métricas quantitativas especificamente, né, falando de números especificamente, porque o nosso trabalho, como você comentou, né, atua em parceria com várias áreas, então fica difícil realmente identificar, não, isso aqui foi o impacto que o UX Research fez nesse projeto, Uhum, ou enfim, nessa área especificamente, porque ele está sempre conectado com outras questões, e extrair um uhum, quantitativo para dizer essa é a minha métrica, foi esse número que eu consegui alavancar, é um pouco complexo, assim, então geralmente a gente fala mais de impacto qualitativo, né, então eu não sei uhum, realmente o quanto olhando para o meu cargo, olhando para essa carreira internacional, eu não sei o quanto eu precisaria tentar converter mais ainda, tipo, tirar leite de pedra nesse sentido, para uhum. colocar números ao invés de impacto qualitativo, sabe? Tá, perfeito. É uma ótima pergunta. Eu sempre falo que quando a gente fala de métricas, parece que todo mundo quer assim, eu vou pegar vários números, eu vou pegar alguma coisa que impacta o revenue da empresa, eu vou falar que eu criei um super sistema que, sei lá, diminuiu o tempo de geração de uma invoice de 5 dias para 2 horas. E não é isso. Muitas vezes o impacto eu construí uma coisa do zero. A empresa não tinha alguma coisa, eu construí. Não tinha um processo, eu construí um processo. E o que esse processo acabou levando para a empresa? Antes a gente não tinha, por exemplo, nenhum tipo de sistema que conseguisse unificar as informações. E a gente conseguiu implementar um sistema que unificasse as informações. Ficava mais fácil de consultar. Então, nem sempre tudo é só números e grandes números. Às vezes o nosso impacto ele pode ser não só na empresa de forma geral, mas pode ser mais voltado para o nosso time, pode ser mais voltado para a nossa área de atuação, ou pode ter sido para outros times. A gente pode olhar no macro e no micro, a gente pode olhar o que causou de impacto para a empresa, impacto para o time, impacto no teu trabalho. Então, nem sempre tudo são só números. Eu gosto muito de falar que a gente pode utilizar verbos fortes. Reduzir pela metade, tripliquei, quadripliquei, coisas do gênero. Dá uma ideia de grandeza, eu consigo demonstrar que eu fiz alguma coisa que teve ali um impacto grande, mas eu não trouxe números que digam quanto foi realmente.
Então, não tem essa preocupação tão grande de ser só números. É claro que se você tiver algum número que fale, por exemplo, a gente, no cargo de UX Research, a gente percebeu que os clientes abandonavam o carrinho porque tinham problema no pagamento, e depois que esse problema foi resolvido, a gente conseguiu aumentar as vendas em 20%, em 30%, em conclusão de venda. Por quê? Porque os clientes pararam de abandonar o carrinho porque foi resolvido o problema de pagamento. Então, isso é resultado, isso é número, mas não precisa tudo ser relacionado só a esses tipos de número. Então, de novo, verbo forte também ajuda aqui, tá? Ok. Deixa eu voltar aqui. Aí, aqui na tua parte de experiência profissional, você descreve em bullet point. Acho super interessante descrever em bullet point. A dica que eu também daria aqui para ti, Pietra, que eu dei para Juliana, é acrescentar uma parte de principais ferramentas, principais metodologias, alguma coisa do gênero. De novo, vou repetir para gerar a palavra-chave, tá? Porque aqui já tem palavra-chave, por exemplo, com métricas que você mencionou, tá vendo? Eu acho que é legal trazer essas métricas aqui embaixo, principais metodologias, principais ferramentas. Se você utiliza alguma ferramenta, por exemplo, Google, que tem várias que o pessoal utiliza para fazer acompanhamento de métricas, para saber se o que foi colocado em prática está dando certo ou não. Então, você pode colocar também aqui as ferramentas utilizadas para isso, tá? Gerar palavra-chave. Uma dúvida também sobre essa parte. Eu não sei se a ideia é realmente colocar em todas as experiências ou, por exemplo, focar em deixar essa parte mais elaborada na última experiência, né, a mais recente. E eu pergunto isso porque eu já entendi que quanto menos informação no currículo, mais rápido dele ler, dele bater o olho e realmente identificar as palavras-chave. Não sei o quão mais poderia estender o tamanho do currículo se eu colocasse isso de forma tão trabalhada em todas as experiências, sabe? E aí eu não sei se a recomendação é focar em uma ou fazer em todas. Perfeito. Aí eu vou te dar uma dica. Por exemplo, você falou, o meu cargo hoje em dia, o meu foco hoje em dia é dentro de UX Research, que é a tua experiência mais atual. Aí, a gente olhando para baixo no teu currículo, tem Product Designer e Product Designer, com vários bullet points. O que eu faria? Eu reduziria os bullet points dessas experiências profissionais, deixaria somente aquelas onde tem mais impacto. E ainda assim você conseguiria colocar as tecnologias, ferramentas, metodologias usadas. Por quê? Porque ainda principalmente se forem metodologias, ferramentas, tecnologias que você continua utilizando atualmente. Então, a minha dica quero acrescentar informações que sejam muito importantes. O que eu faço? Diminui a quantidade de informação de atividades feitas dentro de experiências mais antigas que não vão impactar tanto como você se apresenta atualmente enquanto profissional. Ficou claro? Ficou assim, só mutei porque eu estava anotando aqui a informação, mas tá ótimo, tá ótimo. Foi um insight muito bacana esse. Perfeito. Eu dou essa dica, principalmente para quem, por exemplo, Camila, eu tenho 15 anos de experiência, como é que eu coloco tudo isso em 2 páginas de currículo? As experiências lá atrás, que você começou como estagiário, como assistente, ou em cargos mais baixos, ou que talvez nem sejam mais relacionados com o que você faz hoje, você coloca o nome do cargo, qual é a empresa, qual é o período que você ficou lá. Você não precisa descrever atividade nenhuma, tá? Deixa o foco mais nas últimas 2, 3 experiências profissionais, para mostrar, para trazer quem realmente você é atualmente. A ideia é eu saber o que a Pietra faz atualmente, o que importa para a Pietra atualmente. Então, por exemplo, você falou, o cargo de UX Research aqui me importa. Eu vou focar aqui nessa parte de UX Researcher. Aqui eu daria mais foco para tudo que é UX Researcher. Aqui, talvez com o tempo eu diminuiria mais as informações, porque talvez elas já não traduzam você enquanto profissional, tá? Perfeito, entendido. Aí, aqui a parte de educação, você colocou o bachelor, você colocou o nome da instituição de ensino e o período que você concluiu. Perfeito. Certificações, ótimo. Certificações, eu vou dar a dica mesma que eu dei para a Juliana. Se for uma certificação muito antiga, ou que talvez ela já não faça mais sentido para o teu momento profissional, eu falo para não deixar aqui, tá? Isso serve não só para certificação, mas como para curso, pessoal. Se for um curso, uma certificação que é mais antiga, que não traz não tem conexão com o que você faz hoje, não precisa deixar. Libera espaço no currículo para informação que seja mais interessante. Aí, aqui a parte de idiomas, tá, perfeito. Posso tirar só uma duvidazinha sobre aquela parte das certificações? Claro. Não sei se tem algum limite, assim, a gente está falando de
cursos 5 anos atrás já não fazem mais sentido, ou então 3 anos Uhum. atrás. Tem alguma noção assim sobre isso? Se o curso ele ainda está atrelado à tua área de atuação atual, eu diria que uns 5 anos, porque 5 anos Ah, acho que já é bastante tempo para a gente considerar que está talvez ultrapassado. Então eu daria perfeito. uns 5 anos de vida para ele. Tá bom, perfeito. Aí, aqui, uma dica de idioma, pessoal. Se, por exemplo, eu vejo muito currículo, muito LinkedIn que tem um idioma no nível intermediário ou básico. Eu acho legal deixar se você está estudando esse idioma e ele vai ser atualizado posteriormente. Para nível intermediário, eu ainda acho ok. Para nível básico, eu acho que não faz diferencial nenhum. Por exemplo, alemão, aqui você meter um alemão e colocar básico. Eu não acho que alguém vai olhar para o currículo e falar assim: olha, vou contratar aquela pessoa porque ela tem um alemão básico. Claro, se você estiver estudando, deixa e depois você atualiza. Se você não está estudando, você fez um curso, você fala assim, tem um alemão básico, aí você não sabe nem dizer oi hoje em dia em alemão. Aí você deixa ele aqui, eu acho que é só para deixar tomando espaço dentro do currículo, tá? Então, eu não deixaria. Isso aqui é dica geral para currículo e LinkedIn. A parte de skills, Pietra, eu acho que a gente pode separar, que lembra da Juliana que estava separado por categoria? Eu acho legal separar por categoria também, tá? Porque Ok. fica mais fácil de visualização. E eu já olho e falo, Uhum. e com a parte de UX Research, o que, que a Pietra tem experiência? Aí já tem ali dizendo o que, que tem. Com a parte de Ferramentas. métricas, Uhum. ferramentas, métricas, o que, que a Pietra tem utilizado? Aí fica mais fácil eu saber. Gerenciamento, por exemplo, de time ou lidando com pessoas de outros times. Eu sei ali onde é que está. Então, eu acho que fica Perfeito. mais visível para quem está olhando o teu currículo, principalmente se a gente estiver falando de um humano, tá? Tá. E É, isso é também isso, preferencialmente em linha horizontal. Vertical não é muito isso, aconselhado porque expande o tamanho, né? não. Tá. Você pode colocar aqui, por exemplo, a categoria, 2 pontos, e descrever assim, de forma corrida, separar por vírgula, ou separar com os pontinhos da forma como você fez. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai para o LinkedIn da Pietra. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, que como meu LinkedIn ele tá um pouquinho lerdo. Pronto, acho que agora foi. Vamos lá, deixa eu fechar aqui essas mensagens, gente. Tá mais fácil para vocês visualizarem. Tá. Acho que dá para colocar na versão em inglês dele. Deixa eu ver se ele tá. Deixa eu ver aqui. Eu até ia perguntar sobre essa questão também, eu não sei o quão me prejudica no meu posicionamento, assim, tá tentando colocar uma versão em português por conta de vagas mais nacionais, até porque meu Uhum, posicionamento nacionalmente, eu até estou me propondo a trabalhar como product designer, apesar de não desejar, só porque realmente uhum. é um movimento que o mercado está fazendo nesse sentido, né, fugir de especialistas e buscar mais generalistas. Então, eu não sei se Tá, essa minha estratégia mais está me sabotando do que ajudando, assim. tá. Eu gostei da palavra que você usou, estratégia. Aquilo. Camila, eu não quero de jeito nenhum trabalhar no mercado nacional. Eu não quero vagas nacionais. Eu vou ficar mais tempo em processo seletivo. Eu vou me dedicar mais. Eu sei que eu vou ter que correr mais atrás, mas eu só quero vagas internacionais. Perfil em inglês, tá? Não tenho o que falar. Por exemplo, meu perfil ele não tem em português, ele só tem em inglês. Eu não viso vagas nacionais. Nem é meu perfil trabalhar mais em vagas nacionais. Então, essa é a minha estratégia, Camila. Eu não deixo meu perfil em português, porque eu quero atrair pessoas de fora que consigam entender e o idioma é o inglês. Camila, estou aberta para vagas nacionais e internacionais. Aí vale ter os dois idiomas. Lembrando que o perfil que for o idioma nativo, que foi o idioma principal do teu LinkedIn, se você colocou ele como inglês, por exemplo, toda vez que você for mudar o i em inglês, você tem que automaticamente mudar o i em português, porque ele não faz essa alteração simultânea, ele não pega de um e replica para o outro, tá? Então você tem que alterar em um e alterar no outro, tá? Tá, aqui tem cargo, fala o que você faz, tá? Deixa o nível de inglês também. O que eu acho legal também deixar aqui, talvez se você tiver, Pietra, é,
áreas que você acha que você tem mais afinidade. Você colocou que o UX Research, você falou talvez me abrir para Product Designer também, talvez colocar aqui Product Designer. De novo, é uma questão de estratégia, tá? Aí, aqui, o teu About, ele traz o tempo de experiência profissional que você tem, fala o que você já fez, em que tipos de projetos você já atuou, os times com os quais atuou, fala o que faz mais ou menos no dia a dia, tá? Tá. E deixa eu falar um pouco dos seus pontos fortes. Interessante, perfeito. Aí aqui, os top 5 skills. Se todos os que estão aqui te traduzem enquanto profissional, perfeito. Se não, muda. E uma coisa que eu já percebi, você está vendo que os top skills eles estão aparecendo em português. Tá? É um problema geralmente que acontece quando a gente está com perfil em 2 idiomas. Então, talvez ele esteja puxando do em português. Eu teria que mudar aqui para o inglês, tá? Perfeito. Tá, perfeito. Aí a gente vai aqui para as experiências profissionais. Aí aqui ele tá aparecendo em português, tá vendo? Pois As é, experiências estranho. Eu profissionais. coloquei uma versão em inglês. Estranho. É por isso que o LinkedIn, ele é perfeito num lado, mas ele é ruinzinho no outro, que já aconteceu de eu ver pessoas que colocam no inglês e ele pega a versão em português e joga para cá, tá? É legal dar uma revisada depois. Mas, enfim, o que eu acho legal colocar aqui também? Mesma coisa que eu dei dica para Juliana, colocar as principais skills que você... habilitar a seção de skills aqui e colocar ferramentas, metodologias que você tem utilizado, tá? Ok. Tá. E a mesma coisa aqui. E uma coisa que é interessante, aqui, por exemplo, aqui tá com uma estrutura de parágrafo e aqui tá com uma estrutura de bullet point. Eu acho legal a gente adotar uma única estrutura e replicar para todo o LinkedIn. Daí, minha dica, colocar em bullet point. Eu acho bullet point muito fácil de visualizar, tá? Quando a gente fala de visão humana. Aqui, ó, tá lindo, porque tá com vários... tá cheio de métricas. Por mais que não esteja relacionado com o que você está fazendo no teu projeto atual, foi uma coisa anterior, mas tem métricas. É perfeito. Isso aqui já mostra muita coisa do que você já fez, tá? Se essas métricas não estiverem no teu currículo, eu super te aconselharia a colocar lá. Ok. E aí uma dúvida sobre a questão do tamanho do bullet point, coisa de 2 linhas no máximo ou até 3 linhas, pode? Não sei quanto pode cansar a visão. Se a gente está falando de LinkedIn, eu não tenho muito restrição, não. A restrição é mais no currículo para a gente não tomar tanto espaço. Aí no currículo eu colocaria umas 2 linhas. Tá, beleza. Tá? Porque o LinkedIn a gente tem essa coisa do scroll down, sabe? Então não tem aquela quebra de página nem nada, então fica fácil até de visualizar. Então eu não tenho nenhuma ressalva quanto a isso. É claro que tudo também depende. Tem gente que bota aqui, sei lá, uns 10 bullet points. Precisa desses 10 bullet points? Às vezes é só para falar de uma atividade básica. Eu não quero que você saiba o que você fez de atividade básica. Isso aqui é o que eu espero que você faça no dia a dia. Mas pense sempre em colocar nos bullet points, gente, o que você fez, com que ferramenta, metodologia, tecnologia você fez e o resultado que você entregou, mesmo que ele não tenha número. É sempre o que eu fiz, como eu fiz e o resultado que isso gerou, tá? Quando a gente vai descrever experiências profissionais, tanto no LinkedIn quanto no currículo. Aí, de novo, Petra, só pegar isso, tipo, talvez essa parte de bullet point e adotar para todo o teu perfil e seguir com esse formato. A parte de educação, ok, perfeito. Licenças e certificações, aqui é a mesma dica que eu deixei para o currículo, eu deixaria aqui. Se tiver muito antigo, tira o que for muito antigo. Depois, a parte de skills, dá uma olhada na parte de skills, vê se faz sentido as que estão aqui, se elas te traduzem, vê se não tem skill repetida, para deixar as skills que conectam a Pietra com quem ela é hoje enquanto profissional, tá? Aí, aqui, na parte de idiomas, a mesma coisa que eu dei de dica para o currículo. Se um idioma você está estudando, está no nível mais básico, intermediário, deixa. Não estou estudando, eu não sei se é um diferencial, tá? Eu deixaria os idiomas mais no nível de um upper intermediate para cima, que daí eles chamam a atenção. E eu acho que é isso. Alguma dúvida adicional, Pietra, por enquanto? Acho que a minha dúvida mesmo é, enfim, né,
eu tenho tentado estudar bastante sobre essa dinâmica de como projetar meu LinkedIn para ter essa escaneabilidade, né, realmente, porque a gente sabe que, enfim, recrutadores passam o dia inteiro no perfis e currículos, então precisa bater o olho muito rápido, né? Então, tentar achar esse balanço de quantidade de palavras-chave sem ficar tão descontextualizado é uma questão, assim, que eu fico batendo ainda e vira e mexe, tento revisar o meu LinkedIn ali, ajustar, a mesma coisa com o currículo também, né, tentando adaptar para cada vaga também. Mas, enfim, eu não sei o quão eu tenho que me preocupar com isso genuinamente, ou se realmente eu posso, por exemplo, no LinkedIn, me permitir ser mais detalhada e contar realmente um storytelling nesse sentido, né? O LinkedIn, eu falo que ele é nossa vitrine, que é de fácil acesso para todo mundo ver. Quem tem um LinkedIn vai conseguir ver o teu LinkedIn, contanto que seja dentro do grau de conexão permitido pelo LinkedIn. Então, ali você pode ser mais detalhada. A ideia do currículo é dar uma parte mais breve do que você enquanto profissional. É muito comum que em empresas internacionais você mande o currículo de um candidato e um hiring manager peça para ver o LinkedIn dele, porque ele espera que no LinkedIn tenha toda aquela história de vida dele profissional. Então, talvez deixar o LinkedIn mais robusto e o currículo mais enxuto, sempre dando foco para as últimas 2 ou 3 experiências profissionais, dependendo do tempo de experiência que você ficou. Nas últimas 2 experiências eu fiquei, sei lá, 4 anos em cada empresa, mais de 3 anos que eu fiquei, então dá foco mais nas últimas 2. Fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano e pouco, 2 anos, dá foco nas últimas 3. E condensa essas informações. No currículo, tudo que é skill, deixa só aquilo que é atual hoje no teu perfil. Não deixa nada que for antigo. A mesma coisa no LinkedIn, porque quando eu faço busca eu faço busca booleana, utilizando palavra-chave, se tiver alguma palavra-chave no teu perfil, ou muitas, que te distanciem muito daquela que eu estou buscando, você vai aparecer no meu mecanismo de busca porque você tem a palavra-chave certa? Vai, mas talvez você não ranqueie tão alto no LinkedIn, você vai para as últimas páginas. É interessante quando você aparece nas primeiras páginas. O que eu dou de dica aqui para você deixar um perfil muito forte? Aumentar o número de conexão. Se eu não tenho conexão, eu não apareço muito em resultado de busca. Então, o mais interessante é eu ter conexões de forma estratégica. Recrutadores que fazem vagas, hiring managers, pessoas que postam vagas, pessoas da tua área de atuação, que já têm um cargo talvez mais alto, que já trabalham para o mercado internacional, porque isso te ajuda também a fazer benchmarking, saber o que fulano está fazendo que talvez eu não tenha feito e que eu poderia fazer para conseguir chegar nesse patamar dessa vaga internacional. Quando a gente fala de UX Researcher, eles esperam muito dados. Quando eu falo dados, saber falar o que você fez, saber explicar como que o teu trabalho de UX Research melhorou alguma coisa. De novo, não precisamos falar de métricas, números, a gente precisa falar de dados, o que foi melhorado, o que foi feito que deu algum tipo de resultado para a empresa. Porque quando a gente pensa no UX Research, a gente está pensando que a empresa tem algum problema, ela não está sabendo qual é o problema, a gente vai ter que investigar esse problema. E é aí que entra o UX Research. O problema, ele vai investigar a parte de usabilidade de alguma coisa. Então, é alguma coisa que está faltando que a gente não tem? É alguma coisa que está sobrando no produto que não precisava estar lá, está atrapalhando a visualização? Tem que tirar. Então, mas como é que você apresenta isso para a gestão? É através de dados. A gente investigou e percebeu que está acontecendo um problema aqui nessa parte. Por isso que chama como se fosse um pesquisador. O pesquisador vai trabalhar com dados. Então, saber traduzir isso, eu acho que é a parte mais importante do teu perfil agora, tá? Então, trazer muitas conexões. Se quiser se posicionar, Camila, eu preciso ser uma LinkedIn top voice, eu preciso ser uma criadora de conteúdo? Não. Abre uma vez, pelo menos, por dia o LinkedIn, interage com alguma publicação que fizeram, dá um like, comenta, republica, faz alguma coisa, mas para quê? Você mostra para o LinkedIn, você aquece o algoritmo, mostra para ele que você está aberto, que você está presente. Quando eu, Camila, faço busca de pessoas para alguma vaga, ele ranqueia pessoas que estão ativas. Primeiro, porque ele entende que a possibilidade dessa pessoa me responder mais rápido é maior. Se eu entro no LinkedIn uma vez por semana, não me posiciono, tem um recrutador, mandou uma mensagem para ti, você não viu a mensagem e o processo seletivo está andando. Até você responder, pode ser que você já não seja mais considerada processo seletivo. Então, o que a gente entende? Quem é ativo
tem uma possibilidade muito maior de responder mais rápido, tá? Então, se eu for deixar dicas além de tô com todo o meu LinkedIn atualizado, ele tá com palavra-chave, ele tá trazendo métricas, ele tá trazendo dados, não tô conseguindo nem ver vagas. Provavelmente as tuas conexões que estão erradas, você não está utilizando, não está mostrando para o algoritmo o que é relevante, o que é importante para ti, tá? Então, é uma dica para qualquer área, não é só para a Pietra e o UX Research, é para qualquer profissional. Esse é o foco quando você quer buscar, quando você quer não só ser candidato ativo, mas também você quer ser candidato passivo. Quer dizer que um candidato passivo é uma pessoa que está esperando também que tenham pessoas abordando, com recrutadores abordando com vaga. Então, para você ser visualizada e para você conseguir visualizar vagas também, tá? Então, você ser vista como candidata e para você conseguir ver vagas também enquanto candidata. Perfeito, perfeito. Adorei. Insights que eu não tinha nem conseguido chegar antes. Perfeito, ótimo. Eu vou abrir aqui para a pergunta do pessoal que está fora que não está aqui com a gente, que está na live. Pietra, de novo, muito obrigada pelo teu tempo, foi muito bom ter você aqui, obrigada pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil ter esse tipo de avaliação assim ao vivo. De novo, gente, a ideia das avaliações não é falar assim, seu perfil tá ruim, é falar, a gente tem espaço para melhorar, tá? Sempre tem espaço para melhorar. Se eu olhar meu currículo hoje, porque ele está desatualizado, eu vou falar, meu Deus, Camila, tem que atualizar. Então, assim, sempre tem como deixar melhor para o objetivo que a gente tem, tá? E dica, procurem vagas, usem busca booleana no Google, use busca booleana no LinkedIn para achar vagas. Depois dá uma pesquisada no Google como é que faz uma busca booleana. Eu já criei também conteúdo aqui no LinkedIn falando sobre busca booleana, depois dá uma olhada no perfil, mas deixando aqui para vocês de dica de usar a busca booleana para vocês acharem vagas também que fazem sentido para o momento de vocês, para irem se aplicando, tá? Pietra, muito obrigada. Eu vou colocar você agora no backstage respondendo as perguntas do pessoal. Perfeito, obrigada. Até mais, pessoal. Imagina. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas que a gente tem para a gente encerrar a noite. Tem uma pergunta aqui da Thaís. É legal pedir recomendações em inglês? Thaís, só para te falar, eu não acho que recomendação é o grande diferencial do perfil de uma pessoa no LinkedIn, tá? É legal ter? É legal ter. E precisa ser em inglês? Eu acho que ela pode ser no idioma da pessoa nativa com quem você trabalhou. Claro que se você está almejando o mercado internacional, já tiver uma pessoa que já trabalhou contigo do mercado internacional colocar em inglês, ok. Mas a pessoa era brazuca e você pediu para ela colocar em inglês, lá não faz diferença nenhuma, tá? Não é o que vai diferenciar um perfil da pessoa. Se o perfil não tiver bom, com palavra-chave, ele não vai ranquear de qualquer forma, não vai ser as recomendações que vão salvar um perfil que não está ranqueando, tá? Então, é aquilo, é um nice to have, não é aquilo que vai fazer a diferença dentro do teu perfil, para que as pessoas achem interessante. Aí a Larissa colocou aqui, ó, já fiz 2 entrevistas por telefone. Não esperava que as empresas ligassem. É comum que empresas de fora liguem, tá, gente? Eu também já fiz entrevista internacional por telefone. Já me ligaram também, porque tinham minha informação de telefone lá. E me ligaram. Eu só atendi porque eu vi que era um número de fora. Eu falei, pode ser que seja alguma coisa interessante. E era para vaga. Deixa eu ver aqui. Larissa, sou nível intermediário no inglês. Ainda estudo, então é importante colocar uma info sobre isso. Você não precisa colocar que você está estudando. Deixa ele lá como nível intermediário. Quando ele for mudando, você coloca a informação, atualiza. Se você achar interessante colocar, você pode colocar inglês, nível intermediário, atualmente estudando. Ou atualmente aperfeiçoando, tá? Aí tem outra da Thaís. Cami, executa projetos pessoais como um projeto mesmo, tendo dados, ROI e constância. Vale adicionar em experiências, por exemplo, agora que não estou trabalhando para nenhuma empresa, eu colocaria numa seção de projetos, tá, Thaís? Se você... vamos voltar. Se for uma experiência que você está executando em projeto pessoal, mas é um projeto pessoal que você trabalha como freelancer, fazendo isso para alguma empresa,
coloca na experiência profissional e pode colocar como freelancer. Se for algo de estudo ou algo que você utiliza para você se manter ativa, eu colocaria em projetos, tá? E deixando um detalhe de coloca o cargo lá, o que você fazia, colocar as informações, e principalmente se você tiver os dados, ROI que você falou, coloca essas informações lá, não deixa elas de fora, tá? Gera a palavra-chave. Aí, outra pergunta aqui: fazer publicação no LinkedIn realmente necessário e tão relevante assim na prática? Não é, que nem eu falei, ninguém precisa ser um criador de conteúdo. O que acontece? Quando você começa a trazer conteúdo, você começa a se expor mais. E pode ser que o seu perfil chame mais atenção para aquele conteúdo que você está ali criando ele. Mas o que é mais importante, você estar ativo no dia a dia no LinkedIn. Então, pode ser, que nem eu falei, tira um momento do dia para curtir alguma coisa, para compartilhar, para comentar. O mais importante é você mostrar para o LinkedIn que você é uma pessoa potencial ativa para alguma vaga, tá? É verdade que é melhor estar com a opção visualização só para recrutadores, fazendo com que aumente as chances de ser encontrado? Eu não acho que deixar só visível para recrutadores vai aumentar a tua chance de ser encontrado. Até porque, às vezes, uma pessoa não tem cargo de recrutador e está fazendo uma vaga. E aí ela não te achou porque está visível só para recrutadores. Que você está, por exemplo, aberto a oportunidades. Agora sim, você não quer chamar a atenção. Camila, eu estou numa empresa atual e eu quero mudar, mas eu não quero que a empresa saiba dessa movimentação. Você deixa habilitado que você está aberto a oportunidades somente para recrutadores verem, tá? Aí sim. Do contrário, você pode deixar aberto para qualquer pessoa ver, tá? De forma geral, se você tiver palavra-chave no teu perfil, você vai ser vista, você vai ser encontrada. O que é diferente de mostrar o teu perfil como uma pessoa que está aberta para oportunidades para recrutadores. São duas coisas diferentes, tá? Quando tá aqui somente para recrutadores ver, é dizendo open to work e deixar somente para recrutadores verem que você está open to work, tá? Aqui tem mais uma. Ouvi dizer que os recrutadores não costumam olhar as recomendações, mas que ter pelo menos 4 ajuda a ranquear melhor. O que eu acho que ranqueia perfil? Palavra-chave, tá? Palavra-chave estar ativo no LinkedIn. Gente, eu não acho. A não ser que seja, por exemplo, um cargo de liderança, um cargo de, sei lá, C-level. Talvez essas recomendações vão fazer diferença, mas nesses casos, o que a gente faz geralmente é ligar, entrar em contato, mandar e-mail direto para as pessoas com quem você trabalhou para ver essas recomendações, tá? Essas recomendações no LinkedIn é muito assim, tipo, parece coisa que é para deixar mais bonito, sabe? De falar assim, uma pessoa trabalhou comigo, eu achei interessantíssimo o modo como ela trabalhou comigo. Não estou dizendo de forma nenhuma que vocês não precisem ter. O que eu estou dizendo é que a recomendação não vai fazer diferença para ranqueamento. De novo, o que ranqueia bem um perfil no LinkedIn é atividade, estar ativo, é ter palavras-chave que te coloquem dentro da tua área de atuação, e você tá com informações que sejam condizentes com aquilo que você faz no dia a dia. Ou de trazer informações, por exemplo, do que você tem entregue, de como você tem entregue, do que você tem feito realmente. Então, para ranquear bem, eu não me lembro de ter feito pesquisas no LinkedIn, palavra-chave, busca booleana, onde as recomendações fizessem diferença. Vão fazer diferença se nas recomendações aparecerem palavras-chave do da tua área de atuação. Por exemplo, trabalhei com fulano de tal num projeto relacionado a Java. Java é uma palavra-chave porque é uma tecnologia. Aí pode ser que ranqueie. Mas, de novo, é aquilo que é legal saber que alguém trabalhou com você e gostou do teu trabalho, te recomendaria para um trabalho, mas não acho que é o que vai fazer diferença. A não ser que seja uma recomendação, uma pessoa falando assim, trabalhei com fulano e fulano era meia boca, mas assim, eu ainda recomendo. Então, tipo, aí eu olharia, mas de forma geral, gente, pensa que às vezes o recrutador olha, não sei, uns 1000 perfis por dia, talvez. Eu não vou parar para olhar a recomendação, não. Eu quero saber se tem palavra-chave, tá? Então, eu acho que é isso que ajuda a ranquear bem. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, deixa aqui. Já passou 1 hora aqui, já. Eu acho que já
foi o suficiente. Tiramos muitas dúvidas, mostramos como é que faz a revisão de currículo e de LinkedIn, como é que eu, Camila Recrutadora, olho isso. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Eu, de novo, eu gostaria de agradecer a Pietra e a Juliana que participaram, que foram corajosas. Fiquem de olho, pessoal, no LinkedIn, que eu estou sempre postando dicas e eu estou sempre falando de quando a gente vai ter live, de quando a gente vai ter alguma coisa informativa para trazer aqui um pouquinho mais do contexto do mercado internacional para vocês. Agradeço a todos que participaram, quem trouxe muitas dúvidas, perguntas aqui, colaborou com a live também, agradeço de coração. Para quem quiser seguir também nas redes sociais, lá no meu About, no LinkedIn, tem as outras redes sociais, tá? Tem Instagram, tem TikTok, tem o YouTube, eu tô subindo as lives todas pro YouTube para ficarem salvas lá, fica aqui no LinkedIn, fica lá também, tá? Mais uma pergunta aqui, que vai ser a última que eu vou responder, a Larissa fez, o quão relevante é o About? Super relevante, tá? O About, ele simplesmente, ele é aquela espiada que eu vou conseguir dar num total do teu perfil. Então, assim, olhei o teu About, já vi que tem ali palavra-chave relacionada à metodologia, ferramenta, tecnologia, cargo. Eu falo, eu vou dar uma olhada, é o que vai me dizer, vale a pena dar uma olhada no restante do LinkedIn ou eu já passo para o próximo, só dou uma olhada no About e não achei nada interessante, mesmo assim dou um scroll down só para ver se confirma isso. Então, assim, é aquele gostinho que já deixou na boca da pessoa de saber quem é que você é, tá? Então, assim, o About é super, super relevante. Eu gosto muito de deixar um About muito bem estruturado, porque ele consegue trazer quem é você enquanto profissional, mostra quem é você enquanto profissional, tá? Larissa, e obrigada pela pergunta, Thaís falou aqui, muito obrigada a você, Thaís, pela participação, obrigada a todos, uma ótima noite para vocês, e fiquem atentos que em breve teremos mais live. Obrigada, pessoal.